Você aí, tem alguma dor? Sente uma dorzinha de cabeça, uma dor nas costas, tem aquela preocupaçãozinha com aquele negócio, com aquela pessoa que não te pagou? Pois é. Então, hoje, eu quero falar para vocês de um caso que acontece demais, principalmente com nós homens, não é? Que a gente não gosta muito de ir ao médico. E quando a gente vai ao médico, é comum de acontecer a gente discutir até com o médico, não é? Ou discutir e falar, pô, eu não tenho isso não. Então hoje eu quero falar para vocês a história do meu pai. O meu pai, ele não gosta de médico, nunca gostou de médico, certo? E nunca queria ir no médico. E quando ele sentia alguma dor, alguma coisa, um mal-estar, a gente falava para ele, olha, vamos no médico, vamos. Ele, não, 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 já sei. Ele já sabia tudo que ele tinha, então ele já tinha o protocolo pronto, feito. Então ele já sabia, quando ele tinha dor de cabeça, ele tomava o remedinho A. Quando tinha uma dorzinha de barriga, ele tomava o remedinho B, e assim por diante. Só que todas as vezes que a gente conseguia levar ele ao médico, e ele ia no médico, o médico prescrevia exame, é, é, remédios e outras coisas mais, e ele olhava e dizia assim: ah, isso aqui eu não vou tomar não. Ah, isso aqui eu não vou fazer não. E aí ia. E esse tipo de pessoa existe em todos os lugares. Existem três tipos de pessoas que contratam um profissional, né, e agem de formas diferentes. O primeiro tipo é o meu pai. Ele vai, mesmo que ele vá no médico, ele não confia e ele já sabe o que tem. E ele não respeita aquilo que é feito. Então, se o médico falou para ele assim, vou dar um exemplo. O médico falou para ele assim, o senhor vai tomar Tilenol. Ele fala, não, Tilenol não gosto, vou tomar dipirona. Poxa, então, se você já é o seu médico, se você já sabe, olha só, então você não precisa ir. Só que, muitas vezes, a gente acha que sabe, a gente pensa que sabe de tudo, e até mesmo nós, do nosso corpo, eu quero dizer, né, do jeito que a gente se comporta. O segundo tipo de pessoa é aquele que vai ao médico, né, contrata o profissional, pega tudo aquilo ali, vai para casa, começa os primeiros dias ali a fazer tudo certinho, depois já começa a avacalhar. O remédio era para tomar às 8, aí ele já vai tomar lá pelas 10 da manhã. E aí chega no final do tratamento, ele ainda não se curou. O terceiro tipo de pessoa é aquele metódico que segue a risca, que até briga com seus entes queridos por questão ali de minutos, de detalhes, de coisa boba, mas ele segue a risca tudo aquilo que o médico fala. E ele, inclusive, fica tão nervoso quando ele sai do médico que para ele, praticamente um resfriadinho, uma dorzinha de ouvido, é quase que questão de morte. E ele segue o protocolo 100% e fica ali desgastado. Ele termina o tratamento totalmente desgastado e já precisando tratar da ansiedade dele ali, do medo que ele tem. Por que eu estou contando essas histórias para vocês? Porque isso é o nosso mundo profissional. Quando a gente sai para trabalhar e você contrata um consultor, você é empresário, contrata um consultor, você é empresário que contrata uma equipe de TI, um contador, por que é que você contrata esses profissionais, afinal? Faça essa reflexão. Me diz aqui, escreve aqui, por que você contrata um cara de TI, um software novo, ou um consultor para dizer se suas finanças estão boas ou ruins? Você não é igual ao meu pai? Você não sabe se você está bom ou se você está ruim? Então por que você vai contratar um consultor? Se sua empresa está dando dinheiro ou não está dando dinheiro, você já sabe. Ou você é do tipo que segue tudo à risca. Você olha, mas você não entende nada, e aí você vai seguir tudo à risca, sem nem ter noção também do seu negócio. Ou você é daquele tipo, fica todo empolgado com as promessas de venda do consultor ali de TI, do contador, porque está falando mal do seu outro contador que está te seguindo, que está te ferrando, e aí você fica feliz da vida e quando você começa a trabalhar, você vê que você tem que fazer muito esforço e fazer outras coisas, e até mesmo que é meio parecido, e aí você desanima e para. Quem é você?
Em qual desses 3 níveis você está? Então eu quero te falar o seguinte, para que você dê certo, para que você tire um bom uso de todas essas histórias, de todos esses comportamentos, de como nós somos, você precisa mesclar um pouquinho dos 3. Primeiro, é claro que a gente sempre começa um projeto e a gente precisa terminar esse projeto. Às vezes o projeto se prolonga porque no meio, né, do caminho ali, a gente observa algumas outras coisas, algumas outras necessidades, ou do jeito que a gente estava pensando, não vai funcionar, ou não vamos ter o resultado que nós queríamos. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos equilibrar o nosso comportamento na vida empresarial, na vida profissional. E esse equilíbrio, ele requer astúcia, conhecimento daquilo que nós estamos fazendo, primeira coisa. Segunda coisa, confiança e profissionais sérios que nós temos contratados, certo? Você não pode contratar uma pessoa para te ajudar em uma coisa que você não sabe, que não sabe nem metade ou não sabe o que você sabe. Existe uma frase que diz mais ou menos assim, e se eu não me engano ela é atribuída a Getúlio Vargas, que se eu contratar alguém que conhece menos do que eu, então eu não preciso contratar. Significa o seguinte, poxa, eu contrato uma pessoa para cozinhar arroz para mim, e ela não sabe fazer o arroz, e eu tenho que ficar ensinando ela, e eu tenho que ficar fazendo o arroz toda hora, eu preciso ter essa pessoa aqui? Não, eu não preciso. Então, todo profissional que você contratar, todo novo contrato que você fizer, isso tem que valer. Ele tem que demonstrar isso para você. Da mesma forma, se você tem um negócio, você tem que conhecer do seu negócio profundamente, do seu produto profundamente, para que você possa ser aquele profissional. Nesse caso, você é o profissional. Em outros casos, então, se você me contratasse e falasse para mim, William, tá aqui meu parque tecnológico, eu chegasse para você e falasse assim, esse computador não dá, esse computador é muito bom, esse computador aqui, ó, ele está aqui para vendas, mas ele é tão bom e a engenharia está sofrendo, nós vamos trocar com o da engenharia. Este é o meu papel. Agora, se você me contrata, eu falo isso para você, como o médico falaria que você tem que tomar remédio A, e você não executa, você não faz, você não permite, você também está perdendo dinheiro. Certo? E depois também tem o seguinte, se eu falo algumas coisas para vocês, né, um profissional fala certas coisas para vocês, você começa a fazer, mas no meio ali você percebe que tem alguma coisa errada, você é o dono do negócio, você é o manda-chuva, então você precisa ter essa sensibilidade de analisar. Não existe trabalho profissional que você não tenha ali uma mensuração, uma medição, uma análise daquilo que você está fazendo, para que você possa realmente dizer, está funcionando sim ou não? Está com tosse? Toma esse xaropinho aqui para tosse. 3, 4 dias. Doutor, quanto tempo eu tenho que melhorar? Olha, com 3, 4 dias você já tem que ver uma diferença. Você já tem que sentir. Ah, não, você vai começar a tomar a segunda dose, você já... Beleza. Não, você vai começar a tomar com 10 dias, você vai ter diferença. Então você sabe quando é que você tem que ter essa diferença, quando é que você vai ter aquele benefício daquilo, daquele serviço, daquele produto que você está contratando. Tô certo? É isso. Então, eu quero que vocês pensem, analise e olhe bem para o seu comportamento e faça essa análise daquilo que você tem contratado e daquilo que você está recebendo. E se você está sendo um bom paciente, se você está sendo o pai do William, se você está sendo um comportamento médio, ou se você está executando tudo muito reto. Desejo para vocês todos sucesso. Me segue aqui, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, faz aí a gente crescer. Um abraço, sucesso e boas vendas para vocês.